Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta quinta-feira. Quinta-feira, meu amigo, que marca mais do que nunca a contagem regressiva para o jogo desse próximo domingo contra a equipe do Cruzeiro. Um jogo decisivo, um jogo importante para o Vasco da Gama, válido pela 28ª rodada de Campeonato Brasileiro. Até porque, meu amigo, além da preparação para enfrentar o Cruzeiro, é importante lembrar a vocês que neste momento falta menos de uma semana para Vasco e Galo, jogo válido pelas semifinais da Copa do Brasil. Você aí se emocionou, vibrou, torceu, secou, viu, se animou com as quartas de final da Libertadores de ontem entre São Paulo e Botafogo e Fluminense e Atlético Mineiro? Fica tranquilo, meu amigo, que quarta-feira que vem somos eu e você nas semifinais da Copa do Brasil. E a gente vai falar exatamente também sobre essas semifinais. Rafael Paiva quebrando a cabeça para definir esse time titular. Então, assim, teremos pela frente um Acorda Vascão aí muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades e muitas informações para vocês nessa manhã de quinta. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Nós contamos muito aí com o apoio e a presença de todos vocês, compartilhando o nosso vídeo, deixando o seu like também aí embaixo para ajudar a divulgação do nosso conteúdo, se inscrevendo também no nosso canal. Tudo isso é de sua importância. A gente chegou a comentar com vocês no Acorda Vascão de ontem e eu volto a repetir aqui nesse Acorda Vascão de hoje. Infelizmente, a gente nesse período recente acabou não postando todos os dias vídeos aqui no canal. Então o YouTube está dando uma segurada no nosso conteúdo e eu peço de verdade para você que está do outro lado para nesse momento vir aqui embaixo e deixar o seu like para ajudar na divulgação e no engajamento desse vídeo. Show? E um recadinho a vocês, link aqui no comentário fixado. Um link vai te direcionar para o Instagram, meu Instagram pessoal, e o outro link vai te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp. Agora o canal do Gigante Vasco também tem grupo no WhatsApp e contamos aí com você que está aí do outro lado para fazer, é claro, né, com que a gente tenha essa interação. Meu número tá lá, eu tô participando, a gente vai trocar uma ideia bem legal, ainda mais porque teremos jogos decisivos aí daqui para frente. Show? Vambora então, Vascão, sem muita enrolação, fala logo de Vasco. A gente já vai entrar aí no assunto sobre esse jogo que teremos tanto no final de semana contra o Cruzeiro, quanto também na próxima quarta-feira contra a equipe do Atlético Mineiro. Porém, rapidamente eu quero falar sobre um atleta que pertenceu ao Vasco da Gama, não se destacou aqui, passou por aqui, foi se esperado muito dele, mas ele não jogou bola. Foi se transferido para o Chile, tá brilhando por lá, tá jogando muita bola e hoje é alvo do Boca Juniors. Quem você acha que é? Já tem esse nome na cabeça? Ainda não, eu te falo. Carlitos Palacios. Carlos Alonso Henrique Palacios Nunes. Foi aí o primeiro grande nome contratado pelo Vasco da Gama na sua era SAF, né? Um jogador que chega aí meados de 2022, quando o Vasco da Gama ele assina aquele contrato com a 777 Partners. Na janela do meio daquele ano, o Vasco contrata o Carlos Palacios para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Palacios disputa aí toda aquela Série B, aquele segundo semestre, junto com o Vasco da Gama. O Palacios tem 24 partidas com a camisa do Vasco, uma assistência e apenas um gol marcado. Um golaço, inclusive, não vou lembrar de contra quem foi aquele gol, mas eu sei que foi um golaço, um gol de falta na gaveta, um gol até muito longe, e o Palacios conseguiu surpreender aí em São Januário, marcando esse único gol e um lindo gol. O Palacios, infelizmente, aqui no Brasil, tanto no Inter, mas principalmente no Vasco, ele sofreu com fortes problemas de depressão. O Palacios ele não conseguia se sustentar emocionalmente, convivia com muitos problemas fora das quatro linhas, e automaticamente isso fez com que o seu rendimento dentro das quatro linhas não fosse bom. O objetivo até do próprio Vasco da Gama com o Palacios era a sua manutenção para a temporada,
de 2023, que acabou não acontecendo, porque era o desejo do Palácios não permanecer no Vasco. O Vasco conseguiu negociá-lo com o Colo-Colo. Colo-Colo, o clube do futebol chileno, onde o Palácios nasceu. Palácios é natural do Chile, iniciou a sua carreira no União Espanhola, foi um grande destaque por lá, não à toa, foi comprado pelo Inter e logo posteriormente ao Inter o Vasco foi e o comprou por algo em torno de 10 milhões de reais. Hoje, ele está no Colo-Colo. A última temporada dele no ano passado já tinha sido muito boa, 13 gols e 3 assistências, e essa temporada dele vem sendo um grande absurdo. Carlos Palácios em 35 jogos tem 9 gols e 8 assistências, é um dos grandes destaques aí, né, do Colo-Colo, do elenco do Colo-Colo. O Colo-Colo chegou às quartas de final da Copa Conmebol Libertadores. Nessa última terça-feira acabou sendo eliminado para o River Plate nos dois jogos, né? Terminou 2-1 placar agregado. O jogo de ida no Chile foi 1-1. E o jogo de volta foi 1-0 para o River Plate na Argentina. E nesse jogo de ida no Chile, quem foi o autor do gol do Colo-Colo foi o próprio Palácios. O Palácios recebe, inclusive, naquele jogo craque de melhor jogador da partida. Resumidamente, Palácios hoje é um destaque. Palácios hoje é o grande nome do futebol chileno. 24 anos, um jogador jovem. E o Palácios, recentemente, vem recebendo propostas e sondagens do Boca Juniors, clube do futebol argentino. E nessa semana, ao ser indagado sobre a possibilidade de vestir a camisa do Boca, ele respondeu assim: sinto-me pronto para dar um salto e quero dar o salto. Espero que no final do ano isso possa acontecer. Então o Palácio, ele praticamente revela que no final do ano o desejo dele é sair do Chile e vestir a camisa do Boca Juniors. E por que essa informação é importante? Que o Vasco ele vende o Palácio ao Colo-Colo, mas ainda tem 40% do passe do jogador. Então, nesse momento, meu amigo torcedor vascaíno, Carlos Palácios deverá ser vendido nessa próxima janela de transferências para o Boca, e o Vasco, tendo 40% do passe dele, vai conseguir uma grana forte em cima dessa venda. O passe hoje do Palácio está avaliado em 4 milhões e meio de dólares, algo em torno aí de 24 milhões e 600 mil reais. Então a expectativa é que o Vasco receba aí um valor até considerável, caso haja essa provável venda, de quase 10 milhões de reais, o que o Vasco da Gama ganhará para o Palácio, caso, né, a venda deve ser por o valor de mercado dele, que eu acho que não deve ser um valor maior pelo grande destaque que o Palácio está tendo hoje em território sul-americano. Mas é engraçado, é um jogador que sempre foi muito questionado, saiu daqui e brilhou por lá. Não é coincidência, não é semelhança. Tivemos um jogador recente aqui, que foi o Luco Orediano, sofrendo exatamente isso. No Vasco não se firmou, reclamava de problemas, tinha problemas extracampo, a gente sempre falou muito isso a vocês, a gente sempre viu qualidade no Luco Orediano. Ele saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos e hoje é o grande destaque do Cincinnati, com 10 gols e 5 assistências em 35 partidas. Então assim, eu não sei o que tem no Vasco, eu não sei o que tem em São Januário, eu não sei o porquê o Vasco insiste, né? Não sei se sem querer, se por querer, fazem trazer esses atletas que têm problemas extracampo, e isso acaba acarretando que dentro das quatro linhas o desempenho não venha a ser tão bom assim. Foi com o Palácio, foi com o Orediano, e a gente espera que essa história tenha parado por aí. Mas show, Vascão, deixa clara a sua opinião aí nos comentários, porque a gente vai prosseguindo. Falando aqui agora com vocês sobre o Brasileirão, até porque ontem tivemos aí 2 jogos que estavam atrasados desse brasileiro. Tivemos Red Bull Bragantino Internacional se enfrentando em Bragança Paulista e Grêmio e Criciúma se enfrentando no Rio Grande do Sul. Red Bull Bragantino empatou pelo placar de 2-2 com o Inter, um resultado muito legal para o Vasco, que trava tanto o Red Bull Bragantino quanto o próprio Internacional. O Vasco tem 35, o Red Bull ficou com 32 e o Inter foi a 42. E o Criciúma venceu aí a equipe do Grêmio jogando no Rio Grande do Sul. O Criciúma venceu o Grêmio pelo placar de 2-1. Ultrapassa o Grêmio na tabela de classificação, vai a 32 pontos. E o Vasco tem, nesse momento, 35 pontos. Lembrando que o Vasco ainda tem um jogo a menos. Mas o Vasco permanece na 10ª colocação e agora olha para a equipe do Cruzeiro, visando, é claro, subir na tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama poderá chegar a 38, ultrapassar o Atlético Mineiro, que tem 36 e está à sua frente, e se aproximar desse pelotão de cima, que hoje acompanha a Internacional com 42, Cruzeiro com 42, Bahia com 42 e São Paulo com 44. O Vasco vai novamente hoje, assim como foi ontem e anteontem, treinar o CT Moacir Barbosa. O elenco Cruz Maltino vai se preparar para esse jogo de domingo, mas é uma semana muito agitada, porque o Vasco, além de olhar para o jogo contra o Cruzeiro,
também olha para o jogo contra o Atlético Mineiro. Não à toa, o Vasco se representou na terça, treinou quarta, treinará hoje, quinta, sexta, sábado, viaja no sábado após o treino que vai acontecer pela parte da manhã para Minas Gerais, para Belo Horizonte, enfrenta o Cruzeiro no Mineirão e permanecerá em BH. O Vasco, que inicialmente divulgou um planejamento dando certo, queria retornar ao Rio, não retornará mais, enfrenta o Cruzeiro em BH, fica em Belo Horizonte após a partida contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão. Segunda, treina, faz um regenerativo. Terça, vai a campo na própria BH. E na quarta terá esse jogo tão importante contra o Atlético às 9h30 da noite, dentro da Arena MRV. Então o Vasco vai passar aí quase uma semana na capital mineira, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e retorna na quinta-feira para o Rio de Janeiro. Sobre essa partida é importante falar, primeiramente, de domingo. O Paiva ele vem tentando encontrar o melhor time e automaticamente deve ser exatamente a mesma equipe que enfrenta o Cruzeiro a que enfrentará o Atlético Mineiro. A expectativa é que até haja algumas mudanças já em comparação com o time que foi a campo contra o Palmeiras. Dentre essas mudanças, o retorno do João Vitor para o sistema defensivo, jogador importante para esse elenco e que não entrou em campo contra o Palmeiras, lembrando que ele foi desfalque tanto no jogo de volta contra o Atlético, quanto também no jogo contra a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O João Vitor acabou sendo expulso no jogo contra a equipe do Atlético Paranaense de ida pela quartas da Copa do Brasil, desfalcou no jogo de volta. E o João Vitor levou o terceiro cartão amarelo contra o Vitória e foi um desfalque contra o Flamengo. Então o João Vitor já está à disposição do técnico Rafael Paiva. Além dessa mudança com relação ao João Vitor, há uma expectativa de que Coutinho entre como titular, o que pode ser a segunda mudança aí desse time do Vasco. Além de um grande desempenho dentro das quatro linhas, informações aqui no dia a dia dos treinos, Felipe Coutinho vem se destacando muito e automaticamente, por conta disso, ele ganha chances hoje de ser titular do Vasco nesse próximo domingo, muito provavelmente na vaga de Dimitri Payet. E a terceira mudança que pode vir a acontecer, a saída de Ryan. E por que isso pode acontecer? Ryan é um atleta que ele não estará à disposição para o jogo de quarta. Ryan acabou sendo expulso, não sei se vocês lembram, contra o Atlético Paranaense. É um nome que hoje, querendo ou não querendo, é uma peça importante para o Rafael Paiva. A gente vê isso porque o Ryan ele é titular sempre que pode. Contra o Atlético lá na Arena da Baixada, o Ryan foi titular. Contra o Palmeiras no domingo, o Ryan foi titular. Em jogos grandes, o Paiva insiste no Ryan. Não sei se por conhecer o Ryan da base, por ter confiança no Ryan, mas é uma peça que o Paiva entende como uma peça importante para o elenco do Vasco da Gama. O grande problema é, Ryan não entra em campo na quarta-feira contra o Atlético. E o Ryan fez uma cagada domingo contra o Palmeiras. Talvez tenha chegado a hora de deixar o Ryan um pouquinho no banco. Não apenas pela cagada feita no domingo, mas até para treinar durante essa semana, e é isso que acontece. Paiva tem um time titular na cabeça e treina durante os dias que tem de preparação para os jogos com esse time dentro do CT. Então a expectativa é que para preparar esse elenco, o Ryan não entre em campo nesse próximo domingo. Até para que o Vasco se entrose no jogo de domingo contra o Cruzeiro, que vai ser um jogo, na minha opinião, com uma atmosfera muito semelhante ao de quarta-feira, e já chegue preparado, tendo esse jogo de domingo como um grande teste para o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Então a expectativa é que o Vasco tenha no domingo o retorno de JV para o sistema defensivo, a entrada de Coutinho, e há uma possibilidade sim de Ryan não entrar nesse próximo domingo contra a equipe do Cruzeiro, já olhando para o jogo de quarta. Se o Ryan não entrar, o Paiva tem diversas opções para colocar no setor ofensivo. O Paiva tem opções como, por exemplo, Emerson Rodrigues, Jean Davi, Maxime Domingues, bons jogadores. Jogadores que, é claro, cada um com a sua característica, mas que todos podem ajudar muito o elenco Cruz Maltino. Emerson Rodrigues tem 5 jogos, 2 como titular, 3 como banco e 1 gol. Jean Davi tem 3 jogos, 1 como titular e 2 vindo do banco de reserva. E Maxime Domingues tem apenas um jogo, que foi a sua estreia contra a equipe do Palmeiras nesse último domingo. Então o Paiva tem opções, tem nomes a serem colocados na equipe titular. Cabe a ele resolver qual será o time ideal para enfrentar o cabuloso, o Cruzeirão da Massa, nesse próximo domingo, e o Galo Forte, né, nessa próxima quarta-feira, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, um jogo que, sinceramente, aqui desse lado, eu te revelo, tô muito nervoso, tô muito apreensivo aí desse jogo. A gente chegou a brincar com vocês na introdução desse vídeo e é uma grande realidade, tá? Ontem eu vi o jogo entre Atlético e Fluminense, eu vi o jogo entre São Paulo e Botafogo. Durante todos os minutos eu só lembrava do Vasco e falava, caraca, semana que vem vai ser a gente.
E eles ontem estavam numas quartas. A gente está na semi. Imagina o desespero, imagina a agonia, imagina a ansiedade, imagina como vai ser reviver um sentimento. Semifinal de Copa do Brasil, após 13 anos longe de disputar uma semifinal de uma competição tão grande quanto é a Copa. Importante lembrar que ontem, tá? O Atlético Mineiro passou. Eu vou ser sincero, eu achei que o fato do Atlético Mineiro ter passado o Fluminense é muito importante para esse jogo de quarta-feira que vem contra o Vasco, entre Vasco e Galo. Porque o Atlético ele tá nas três competições. Se o Atlético não passa do Fluminense ontem, a pressão estaria toda pro Atlético para passar na quarta-feira que vem contra o Vasco. Então acho que o Atlético ele chega para enfrentar o Vasco um pouco mais aliviado, um pouco mais calmo, sem pressão. E eu acho que isso é bom. O Atlético Paranaense, por exemplo, ele enfrenta o Vasco com muita pressão para passar pelo Vasco, com a obrigação de passar pelo Vasco, que é o ano do centenário, precisa ganhar, precisa vencer, já havia sido eliminado, salvo engano, da Libertadores, está disputando a Sul-Americana, está mal no Brasileiro, então era obrigação para o Atlético passar do Vasco. Essa obrigação não foi boa, eles caíram. E agora chegou a vez do Atlético Mineiro. Acho que se eles caem pro Fluminense, a obrigação seria eles passarem do Vasco da Gama. Então assim, eu prefiro desse jeito. Sinceramente, eu prefiro desse jeito, eu prefiro com o Atlético Mineiro aí passando, tranquilo, sem pressão para pegar o Vasco da Gama, indo sem essa obrigação gigantesca de entrar em campo e dar tudo de si. Eu acho que isso é melhor aí para que o Vasco consiga levar vantagem e conseguir a classificação, até porque a gente decide dentro de casa. Quem manda em São Januário é a gente acredita aí na mística e na força do nosso caldeirão. Tá confiante pro jogo de quarta? Deixa a sua opinião aí nos comentários, porque a contagem, meu amigo, ela já é regressiva. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa quinta-feira. E já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, contando, é claro, sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.